A aula de hoje tem o tema complexo principal de compatibilidade. E para que nós possamos entrar nesse tema propriamente dito, nós vamos estudar o MHC, nós precisamos relembrar algumas funções, dos linfócitos T e dos linfócitos B, tá? E logo mais vocês vão entender o que esses linfócitos T e B têm a ver com MHC, certo? Então, as principais funções dos linfócitos T, né, é erradicar as infecções por micro-organismos intracelulares e ativar outras células, como os macrófagos e também os linfócitos B, certo? E as células especializadas que capturam os antígenos e ativam esses linfócitos T, elas são chamadas de APCs. Vocês lembram que são as células apresentadoras de antígenos? São os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B, tá? Então, são células especializadas que capturam antígenos e ativam esses linfócitos T. Essas células, elas migram até as regiões nos órgãos linfóides onde estão as células T. Lembra que nós estudamos também os órgãos e os tecidos linfóides? Então, tem as células T recirculantes ali. Então, essas células que capturaram o antígeno, por exemplo, uma célula dendrítica, ela migra até o órgão linfóide, onde estão localizadas as células T. Isso faz com que a possibilidade de um encontro de uma célula T que é específica para determinado antígeno aumente, tá? Então, o fato dessas células levarem esses antígenos até onde as células T estão, traz uma probabilidade maior desse encontro das células T específicas para um antígeno específico, certo? E para que essa interação da célula T ocorra apenas com outras células do hospedeiro e não diretamente com os micro-organismos, os receptores dos antígenos das células T, eles foram desenhados para reconhecer os antígenos apresentados por moléculas de superfície das células do hospedeiro, tá? E não diretamente os antígenos que estão ali na superfície dos micro-organismos, ou ainda aqueles antígenos solúveis, ou aqueles que estão presentes nos líquidos, extracelulares. Então, os linfócitos T, eles só vão reconhecer ali os antígenos que forem apresentados, por intermédio de outras células, tá? Como está mostrando aqui no slide. Já nos linfócitos B, é um pouco diferente, porque a gente já estudou, os mecanismos efetores da imunidade humoral, a gente estudou os linfócitos B, tá? E os linfócitos B têm receptores de antígenos, tá? E produtos secretados, que são os anticorpos, tá? Então, eles são capazes de reconhecer antígenos que estão presentes nas superfícies dos micro-organismos, antígenos solúveis e ainda aqueles antígenos que estão associados às células, tá? Então, é um pouco diferente, essa relação. Perdão. Então, apresentar antígenos associados às células para serem reconhecidos pelos linfócitos T. Ok? Então, é isso que o linfócito B faz. Ele também age como uma célula apresentadora de antígeno. Ok? Antes de nós entrarmos no MHC, eu preciso esclarecer para vocês alguns conceitos, porque ao longo da aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Como vocês já estudaram genética, eu imagino que vocês se recordem, do que são genes polimórficos e não polimórficos, mas vale a pena a gente voltar, tá? Então, os genes não polimórficos, eles são representados por uma sequência normal de DNA, nos membros de uma espécie. Então, vai ser a mesma sequência ali, aquele gene conservado, para todos os indivíduos daquela espécie, certo? Não tem um polimorfismo. Já os genes que são polimórficos, eles apresentam formas alternativas ou variantes de um mesmo gene,
tá? Em diversos membros de uma população, tá? Então, nós temos, por exemplo, alelos, que são essas variantes, né? Essas formas alternativas, versões de um mesmo gene. Por exemplo, nós vamos estudar na aula de hoje. Eu tenho o gene HLA A23. A minha colega tem o gene HLA A02. É o mesmo gene? É o mesmo gene, é o mesmo HLA. Só que um alelo diferente se expressa no meu organismo e no organismo dela, tá? Então, esse polimorfismo confere essa variabilidade genética, essa diversidade que existe, né, entre as pessoas quando se trata dos genes polimórficos, certo? Mas quem é esse MHC? Né? E por que ele é tão importante? É isso que nós vamos estudar. O MHC, tá? Ele é o complexo principal de histocompatibilidade, certo? E em seres humanos, ele é conhecido como HLA, né? Que são antígenos leucocitários humanos, tá? Esse MHC, a descoberta desse complexo revolucionou o campo da imunologia, tá? E esse MHC, ele foi descoberto em estudos sobre transplantes de tecidos, porque já era sabido que a troca de tecidos, né, por exemplo, como a pele, quando ela é realizada entre animais que não eram idênticos, havia uma rejeição, um fenômeno de rejeição, certo? Enquanto que essa troca, né, esse enxerto entre gêmeos idênticos acontecia, não havia rejeição. Então, o enxerto era aceito, tá? E esse resultado, ele mostrou que os genes, que genes herdados deviam estar envolvidos no processo de rejeição dos tecidos, tá? Foram feitos, então, experimentos com camundongos, certo? E através dessas linhagens puras, né, que são endogâmicas, e das outras linhagens que não são endogâmicas, possibilitou, então, a suposição dessa região que é responsável pela histocompatibilidade, tá? Então, o MHC, ele é uma molécula de superfície da célula que tem como função a histocompatibilidade. Isso quer dizer o quê? Que a função do MHC na superfície da célula do hospedeiro é o reconhecimento de tecidos próprios e não próprios, certo? E esse MHC, né, ele é chamado de complexo porque existem vários genes diferentes que codificam também proteínas diferentes, mas que juntas elas vão originar essa estrutura aí expressa na superfície da célula, ok? Mas quais são as propriedades dos genes MHC, tá? Então, esses genes, eles estão localizados no braço curto do cromossomo 6, certo? Eles também são os genes mais polimórficos de todo o nosso genoma, tá? O MHC, os genes MHC. E eles são genes que são expressos de forma codominante, tá? Só para relembrar o que é isso, quer dizer que você vai herdar os genes do MHC, né, tanto do seu pai quanto da sua mãe, e que ambos vão ser expressos, né? Então não tem um dominante e um recessivo. Na verdade, você vai ter ali uma mistura entre os dois MHCs do seu pai e da sua mãe, e todos vão ser expressos na superfície da célula, certo? Então essa é a forma codominante, ok? O fato como eu já mencionei, deles serem genes polimórficos, né? Isso implica em termos uma variabilidade genética, que isso é bom,
né, por um lado, mas quando se trata de histocompatibilidade, né, principalmente nos transplantes de medula óssea, nos transplantes de órgão, isso complica, porque essa região ela tem que ser exatamente, não digo idêntica, mas o mais próximo, para que não ocorra rejeição, tá? E a possibilidade de se encontrar um doador compatível dentro da família já é reduzida, cerca de 25%. E quando se trata em indivíduos não aparentados, então essa, essa probabilidade é menor ainda. A gente pode falar em termos de 1 em 1 milhão, certo? Isso em se tratando de transplante de medula óssea. No caso de transplante de órgãos, tem aí ainda uma certa flexibilidade na histocompatibilidade, tá? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, tá? O MHC que nós vamos estudar é o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2, tá? Esses MHCs, eles existem, então, 3 genes. Então, ao longo da aula, pessoal, vocês vão me ouvir falando MHC ou HLA, tá? Então, HLA vocês já sabem que se referem à espécie humana, mas também não é errado você usar o MHC para designar também esses genes. Então, existem 3 genes, HLA de classe 1, certo? Então, nós temos o HLA-A, o HLA-B e o HLA-C, que codificam 3 moléculas, tá? De MHC de classe 1, né? Que têm os mesmos nomes. Já no MHC de classe 2, existem 3 genes HLA de classe 2, né? Classe 2, que codificam também 3 moléculas de MHC classe 2, que são HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP, certo? Os genes HLA classe 2, eles têm uma particularidade, né? Porque eles codificam, né? Eles contêm genes separados, chamados de gene A e gene B. Isso para cada HLA, para o DR, para o DQ e para o DP. Então, eu tenho o gene A e o gene B. O gene A, ele vai codificar a cadeia alfa do MHC classe 2 e o gene B vai codificar a cadeia beta desse MHC classe 2. Já no HLA classe 1, nós temos apenas a cadeia alfa e uma cadeia beta 2 microglobulina, que não é, então, que o gene não se localiza dentro desse complexo principal de histocompatibilidade, certo? Mas isso a gente também vai estudar daqui a pouco. Então, nós vimos que os genes do MHC, eles estão localizados no braço curto do cromossomo 6. Nos camundongos, né, que foi, então, essa descoberta, onde essa descoberta foi realizada, o MHC, ele está localizado no cromossomo 17, tá? E a nomenclatura também é um pouco diferente para esses HLAs, para esses MHC em camundongo, ok? Então, aqui nessa imagem, nós temos uma representação, ó, do cromossomo 6 humano, certo? Aqui, então, identificando, né, as regiões onde estão localizados esses genes, tá? Então, aqui você pega essa região, tá? No braço curto do cromossomo 6, você amplia, então você tem a localização de todos esses HLA. HLA classe 1, A, B e C, HLA classe 2, DR, DQ e DP. É desta forma que eles estão distribuídos no cromossomo, nessa ordem. Propriedades dos genes do MHC. Tá? As moléculas de classe 1, elas são
expressas de modo constitutivo em todas as células nucleadas, certo? Então, as hemácias estão descartadas, né, porque elas não têm núcleo. Então, todas as células nucleadas expressam a molécula de MHC classe 1. Já as moléculas de classe 2, elas são expressas apenas em algumas células. Então, são aquelas células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos, linfócitos e algumas outras células, tá? Mas são poucas. E esse padrão de expressão do MHC, ele está ligado diretamente às funções das células T, que são restritas tanto à classe 1 quanto restritas à classe 2, certo? Então, nós temos o MHC classe 1, ele vai apresentar peptídeos, né, os antígenos, e que são reconhecidos pelas células TCD8. Vocês lembram o que é esse CD? É aquela proteína também de superfície, que identifica populações de linfócitos, que nós já estudamos no primeiro bimestre, tá? Então, MHC classe 1 vai apresentar peptídeo e vai ser reconhecido pelas células TCD8, certo? Já o MHC classe 2, eles apresentam peptídeos e são reconhecidos pelas células TCD4, tá? MHC classe 2, reconhecido pela célula TCD4, certo? Isso aí é regra, é para decorar, ok? Então, a função efetora dos linfócitos TCD8 é restrito à classe 1 e ela consiste em eliminar as células infectadas pelos micro-organismos intracelulares, tá? Como vírus, e também aquelas células tumorais que vão expressar aqueles agentes tumorais, certo? Então, esse MHC, tá? Classe 1, ele vai apresentar para o linfócito T aqueles antígenos virais e aqueles antígenos de origem tumoral, certo? Então, são aqueles micro-organismos ou esses antígenos tumorais que ficam dentro da célula, ok? Nos linfócitos TCD4 é diferente, tá? Lembra que esses linfócitos TCD4, eles são chamados também de T-helper, ou auxiliares, tá? Então, eles são restritos ao MHC classe 2 e eles vão, assim, desempenhar um conjunto de funções que vão exigir um reconhecimento, né, do antígeno que está sendo apresentado por um número mais limitado de tipos celulares, né, como nós vimos, as APCs, certo? Então, eles funcionam principalmente para ativar ou para também auxiliar os macrófagos a eliminar os micro-organismos extracelulares, certo? Que foram primeiramente fagocitados, tá? E também funcionam para ativar os linfócitos B, né, estimulando esses linfócitos B a produzir anticorpos, que também têm a função de eliminar micro-organismos que são extracelulares, tá? Então, essas células, essas APCs, né, elas apresentam peptídeos, né, antígenos, que são derivados de micro-organismos que foram fagocitados, né, processados e expressos ali na superfície da célula, e também peptídeos de proteínas extracelulares, tá? Então, essas APCs apresentam esses peptídeos derivados de micro-organismos e de proteínas extracelulares para os linfócitos T, CD4, ok? Essas moléculas de MHC, pessoal, elas ficam, né, no interior da célula. Para que elas sejam expressas na superfície da célula, elas precisam estar carregadas com os antígenos, ou seja, com os peptídeos, tá? Esses peptídeos, eles são necessários para estabilizar essa molécula de MHC,
tá? Então, esse MHC, tanto classe 1 quanto classe 2, só vai ser expresso na superfície da célula se estiver carregado com um antígeno, com um peptídeo, né, para apresentar para um desses linfócitos, certo? E também o tempo que fica expresso ali na superfície é um tempo limitado, é um tempo necessário para que seja reconhecido e que uma ação, então, seja desencadeada no intuito de eliminar, né, esses micro-organismos ou ainda destruir a célula infectada, como no caso do linfócito TCD8, ok? Agora nós vamos ver a estrutura dessa molécula de MHC, certo? Então, cada molécula do MHC, ela apresenta uma fenda. Vocês já vão ver uma imagem que vai esclarecer esses dados. Apresenta uma fenda, um sulco de ligação, que é o local aonde o peptídeo ele vai então se encaixar, tá? E seguido dessa fenda, nós temos aqueles domínios semelhantes à imunoglobulina. Lembra aqueles domínios globulares que nós vimos nos anticorpos? Então, são semelhantes, né, à imunoglobulina. E também domínios transmembrana, quer dizer, que atravessa a membrana, e citoplasmático, aqueles domínios que estão dentro da célula, né, intracitoplasmático. E os resíduos de aminoácidos polimórficos das moléculas do MHC também estão localizados ali na fenda de ligação aos peptídeos e ali ao redor, né, adjacente a ela. Então, nós vamos ver que nessa fenda de ligação é que se encontra o polimorfismo da molécula MHC, certo? E os domínios não polimórficos, que são semelhantes à imunoglobulina das moléculas MHC, que vai conter o sítio de ligação para as moléculas CD4 e molécula CD8, que estão na superfície das células T, tá? Então, além de ter esse reconhecimento do antígeno, né, pelo receptor ali da célula T, tem que ter também o reconhecimento dessas proteínas, né, da CD4 e da CD8, para ter, então, essa ligação estabilizada e a função efetora ser desencadeada. Então, aqui nessa imagem, pessoal, nós temos uma estrutura de uma molécula de MHC classe 1, certo? Então, ela é formada por uma cadeia alfa. Então, nós temos aqui alfa 1, alfa 2 e alfa 3, que são codificadas, né, pelo genes MHC classe 1 no cromossomo 6. Mas temos também aqui, ó, esse domínio aqui, beta 2 microglobulina, que é a cadeia leve dessa molécula, mas que é codificada fora desse complexo principal de histocompatibilidade, certo? Então, aqui nós temos o domínio de ligação aos peptídeos, aqui a fenda de ligação, então aqui que vai se acomodar os peptídeos, né, o antígeno, certo? Essa região aqui de alfa 1 e de alfa 2 é onde está a variabilidade, ou seja, o polimorfismo genético dessas moléculas MHC, certo? Aqui, então, nós temos o domínio semelhante à imunoglobulina, aqui o beta 2 microglobulina, e aqui o alfa 3, que é essa região aqui, que vai, então, se ligar à molécula, né, CD8, que está na superfície lá do linfócito T. Aqui nós temos o domínio transmembrânico, ou seja, atravessa a membrana. E por último, aqui um domínio citoplasmático, então que entra, né, no citoplasma da célula. Ok? Então, essa é a estrutura, esse é o jeitão da molécula de classe 1. Ok? Então, aqui nós temos mais uma imagem, vai ficar mais claro para vocês.
tá? Então, aqui nós temos a cadeia alfa, que é a cadeia pesada, tá? Que é composto pelo alfa-1, alfa-2 e alfa-3, que são codificadas pelo MHC, como eu mencionei. Depois nós temos aqui a cadeia beta, que é a cadeia leve, que não é codificada nessa mesma região, mas sim em outro gene. E aqui no alfa-3, a ligação dessa proteína de superfície do linfócito T, que é CD8. Aqui, região transmembrânica e citoplasmática, certo? Então, aqui são esses 3 pontos, é onde nós temos aqui a fenda de ligação de peptídeo, e aqui nós temos a variabilidade, né, o polimorfismo dessas moléculas MHC, tá? Então, essa é a estrutura aqui dessa proteína, certo? Uma beta-folha preguiada, que fica aqui no assoalho dessa fenda, tá? E aqui ao redor também, né, dessa fenda, nós temos aqui a estrutura alfa-1 e alfa-2, ok? Alfa-3 e beta-2 microglobulina são idênticos em todas as moléculas de classe 1. Elas são essas regiões não polimórficas, elas não mudam, ok? São conservadas. Já no MHC de classe 2, a estrutura é um pouco diferente. Nós temos uma cadeia, que é chamada de cadeia alfa, e do outro lado a cadeia beta. Lembra que eu falei que tem 2 genes separados, tanto para o DR, para o DQ e para o DP? Então, eu tenho o gene A, que vai codificar a cadeia alfa, e o gene B, que vai codificar a cadeia beta, certo? A fenda de ligação do peptídeo, tá? Ela é formada, então, de um lado pela alfa-1 e do outro lado pela beta-1. Também é região de polimorfismo, certo? Aqui nós temos o domínio semelhante à imunoglobulina alfa-2 e beta-2, ok? E o domínio transmembrana e o domínio citoplasmático. Apesar de elas terem algumas diferenças pontuais, né, tem muito mais semelhança do que diferença. E tem essa mesma função, né, de estar ali reconhecendo, então, esses antígenos para apresentar para os linfócitos. Então, aqui mais uma vez a estrutura do MHC classe 2. Aqui mostrando, então, a fenda de ligação do peptídeo. Ambas cadeias são codificadas no MHC. Então, aqui no MHC classe 2, tanto a cadeia alfa quanto a cadeia beta são codificadas ali no cromossomo 6, no MHC, no complexo principal de histocompatibilidade. Diferente daquela cadeia beta-2 microglobulina no MHC de classe 1, que era codificada um gene fora do MHC, certo? Aqui, nessa região, nesse domínio semelhante à imunoglobulina beta-2, tá? É onde nós temos a ligação dessa proteína de superfície do linfócito T, CD4, ok? Então, é essa região aqui que vai se ligar. A maior variabilidade, o maior polimorfismo dos MHC classe 2 está na cadeia beta, ok? Que é a parte mais polimórfica do MHC classe 2. Alfa-2 e beta-2 são idênticos em todas as moléculas de classe 2, tá? Não são polimórficos e são conservadas, tá? Em ambas as moléculas, ok? Aqui mostrando também essa estrutura, pessoal, nós temos uma beta-folha preguiada da cadeia alfa e uma beta-folha preguiada da cadeia beta.
E depois nós temos aqui ao redor, né, dessa fenda também, né, o alfa 1 e o beta 1, certo? Essa tabela, então, ela reúne as características, né, as semelhanças e as diferenças entre as moléculas MHC classe 1 e classe 2. Então, nós temos as cadeias polipeptídicas. Então, no MHC classe 1, só recordando, nós temos uma cadeia alfa, que é a cadeia longa, e uma cadeia, que é a cadeia pesada, e a cadeia beta-2 microglobulina, que é a cadeia leve, tá? No MHC classe 2, nós temos duas cadeias, né, pesadas, então cadeia alfa, cadeia beta. E a localização dos resíduos polimórficos no MHC classe 1, né, tá ali na fenda de ligação, que é na região alfa 1 e alfa 2. No MHC classe 2, é os domínios alfa 1 e beta 1, certo? O local de ligação para o correceptor de célula T, que são as superfícies lá da célula T, então, na região alfa 3 se liga o CD8 e na região beta 2 liga o CD4, tá? Dos linfócitos. O tamanho da fenda de ligação de peptídeo também difere entre essas moléculas. Nós temos aqui no MHC de classe 1, a fenda ela acomoda peptídeos menores, de 8 a 11 resíduos. Já no MHC classe 2, a fenda ela é maior e ela acomoda peptídeos de 10 a 30 resíduos, ou até mais, ok? E aqui, mostrando as diferenças nas nomenclaturas, quando comparados o HLA, né, que é o MHC humano, e o MHC de camundongo, tá? Então, nós temos MHC classe 1, A, HLA, A, B e C, e nos camundongos nós temos o H2K, H2D, H2L. MHC classe 2, nós temos o HLA-DR, DQ e DP. No de camundongos é o IA e o IE. Tá? Tem essas diferenças aí de nomenclatura. E por último, pessoal, essa imagem, então, traz uma ligação, né? Esse reconhecimento, né? Essa apresentação do antígeno pela célula apresentadora de antígeno para os linfócitos T. Aqui o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8, certo? Então, aqui nós temos um MHC de classe 1 sendo expresso, tá? Cadeia alfa. Aqui nós temos a cadeia leve, que é a beta-2 microglobulina. E aqui na fenda nós temos um peptídeo, que é então reconhecido pelo receptor de célula T, aqui na célula TCD8, certo? E aqui, ó, essa molécula CD8, então ela também se liga àquela região do linfócito TCD8, que é o domínio de imunoglobulina alfa 3. Tá? Então, essa ligação toda, ela é uma ligação estável, tá? E ela acontece dessa forma. Então, não é só o receptor de célula T que reconhece o antígeno, mas também precisa reconhecer essa molécula de superfície, que difere as populações de células T. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos aqui um MHC de classe 2 sendo expresso por uma célula apresentadora de antígeno, apresentando peptídeo para uma célula TCD4. Aqui nós temos o reconhecimento pelo receptor de célula T, bem como também, bem como o reconhecimento dessa proteína de superfície desse linfócito T, que é o CD4, ok? Então, desta forma, ocorre a apresentação desse antígeno para o linfócito TCD8 e o linfócito TCD4, né, pelas células apresentadoras de antígeno. Lembrando que, né, as apresentadoras de antígeno para o linfócito TCD4, elas são mais restritas, né? Nós temos os macrófagos, células dendríticas, linfócitos B e algumas outras células. Já para
para a célula TCD8, né? Então, vai ser esse MHC, ele vai ser, então, expresso, né, na maioria das células que são nucleadas, ok? Facilitando, então, aí o reconhecimento. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E na próxima aula, a gente vai estudar o processamento desse antígeno até ele ser apresentado via MHC para o linfócito T. Ok? Muito obrigada e boa noite.